Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, é um texto muito, mas muito, muito conhecido. E eu queria olhar nesse tempo para esse texto com você. Nós temos falado sobre família. Hoje pela manhã a gente falou sobre 3 coisas que eram necessidade na vida da família de Cornélio, na vida do próprio Cornélio, Atos capítulo 10, e que também são necessidades, e não apenas isso, são realidades que o Senhor nos dá para que, como família, a gente avance. E a gente falou sobre o Evangelho, né? Cornélio não conhecia o Evangelho, mas o Senhor fez com que ele buscasse Pedro, e Pedro pregou o Evangelho para eles. Cornélio e sua família ainda não tinham o Espírito Santo, e o Espírito Santo é derramado sobre eles, coisa maravilhosa. E Cornélio e sua família também ainda não faziam parte da igreja do Senhor, e ali eles são batizados e passam então a ser parte da igreja do Senhor Jesus. E nós aprendemos um pouco sobre isso pela manhã. E agora à noite, ainda falando sobre família, eu queria passar de uma maneira muito simples por esse texto, conversando com vocês sobre como resolver um problema em casa. Vou repetir. Como resolver um problema em casa, na família. Quem tem? Todos nós temos, irmãos. E problemas de todas as espécies, de toda a ordem, né? Em todas as áreas. E há problemas que nós não tínhamos ontem, a gente passa a ter hoje. Há problemas que nós nunca pensamos lidar com eles e, de repente, eles surgem dentro da nossa casa, no nosso caminho. Há problemas de ordem financeira, problemas de ordem, né, saúde, enfermidade. Há problema de várias formas. Relacionamento e tantos outros. Não vou nem tentar enumerá-los aqui, citando cada um, porque seria impossível. Mas, certamente, há muitos problemas com os quais, como cristãos, como servos de Deus, a gente tem que lidar, e a gente tem que lidar da maneira certa, segundo as Escrituras. E esse texto, ele traz quase que uma agenda acerca de como lidarmos, como tratarmos com os problemas de casa. Eu vou ser simples e direto. Primeiro, a gente tem que correr para Jesus. Jairo, o texto não cita o nome da sua esposa, mas o texto nos diz que ele tinha uma esposa e ele tinha uma filha. E a filha de Jairo, ela fica doente. E é uma doença que vai custar a vida dessa menina. E Jairo, num momento assim de desespero e ao mesmo tempo de esperança, um misto no coração daquele homem, ele corre até Jesus. Ele vai até Jesus. O texto não nos diz, poderia ter buscado, semelhante àquela mulher hemorrágica, e a gente vai passar pela história dela também, que perdeu praticamente tudo que tinha, indo a vários médicos, buscando uma solução para a sua enfermidade, mas ela não encontrou tal solução. Jairo também, ele pode ter buscado em diversos lugares, em diversos meios, uma forma da sua filha ser curada, mas o fato é que ela não foi curada, ela está piorando, e quando ele vai até Jesus, a menina já está momentos antes da sua morte. E ele chega até Jesus, e volte seus olhos aí para o texto comigo, versículo 21 em diante do capítulo 5 de Marcos,
Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, está prestes a morrer. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Queridos, ele foi para Jesus. E nós não podemos nos esquecer disso. Como que a gente lida, como que a gente resolve, como que a gente trata, como que a gente trabalha os problemas na nossa casa, sejam eles grandes, como era o de Jairo e sua esposa e sua filha, ou até mesmo coisas pequenas e corriqueiras do dia a dia. Como é que a gente trata? Correndo para Jesus. Ele chega para Jesus. Preste atenção que ele era maioral da sinagoga. Ele era um judeu piedoso, ele era um homem que conhecia as Escrituras, ele era um homem que, semelhante a Nicodemos, João capítulo 3, devia estar questionando tudo aquilo que Jesus dizia, tudo aquilo que falavam sobre Jesus ser o Messias, tudo aquilo que diziam a respeito desse Jesus que faz milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Mas, diante da situação em que a sua família está, ele não hesita, ele corre. E o texto nos diz que ele se põe aos pés de Jesus e, insistentemente, ele começa a suplicar para que Jesus fosse com ele, para que a sua filha, que estava à morte, pudesse então ser salva e voltar a viver. Se vê liberta daquela enfermidade, se vê curada pelo poder que ele cria. Jesus tinha e continua tendo. Amém, irmãos? Então, o que a gente faz diante dos problemas? Corre para Jesus, meu irmão. A nossa dificuldade hoje é que, mesmo sendo cristãos, mesmo crendo na palavra do Senhor, mesmo tendo uma vida onde a oração ela existe, mesmo louvando ao Senhor, cantando seus louvores, mesmo vivendo na comunhão do povo de Deus, igreja no século 21, estes somos nós temos uma dificuldade enorme de corrermos, antes de tudo, para Jesus. Nós somos cristãos e às vezes a gente corre atrás de tudo, e depois que tudo não dá certo, aí sim, é como se acendesse uma luz, pá, puxa, vou correr para Jesus. Queridos, a gente tem que correr para Jesus em todos os momentos. A gente não pode correr de Jesus. Amém? E se correr, ele pega, meu irmão. Estava lendo um livro do John Stott, e ele lembra de um poema do século XVIII, e ele vai dizer que Jesus é o cão de caça do céu. E um excelente cão de caça do céu, por isso você está aqui. Ele te pegou, ele me pegou, ele nos pegou, bendito seja o nome do Senhor. E uma vez que fomos pegos por Jesus, o que a gente faz com os problemas desta vida? Ele declarou: olha, no mundo vocês vão ter aflições. E essas aflições muitas vezes não estão do lado de fora da nossa casa, mas elas entram e ficam do lado de dentro, às vezes na sala de estar. E o que a gente faz com elas? Como que se resolve? Como que lida? Como que trabalha isso? Correndo para Jesus e dizendo: Senhor, eu não consigo, mas eu creio que o Senhor pode. Senhor, eu sou limitado, mas o teu poder não tem limites. Senhor, a minha sabedoria é pequena, mas a sua é perfeita. O Senhor pode apontar um caminho, o Senhor pode apontar uma saída, o Senhor pode fazer um milagre, o Senhor pode abrir uma porta, o Senhor pode lidar com essa situação de tal forma que não seja a força do meu braço, mas seja o dedo do Senhor fazendo um grande milagre para a tua honra, para o teu louvor e para a tua glória. Irmãos, a gente tem que correr para Jesus diante das situações difíceis e delicadas da vida. Pastor, quer dizer que a gente só corre para Jesus e não faz mais nada? Claro que não.
No que depender de nós, a gente faz o que está ao nosso alcance. Mas a gente reconhece, antes de tudo, que se o Senhor não edificar, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não estiver conosco, não nos faça sair deste lugar, se a tua presença não for com a gente. Ele vem em primeiro lugar, irmãos. Ele é o alicerce, ele é a plataforma, ele é o caminho onde a gente anda. Mesmo que a gente vá trabalhar, mesmo que a gente vá se esforçar, mesmo que a gente vá correr e lutar para que algo se resolva na nossa família e na nossa casa, Jesus vem em primeiro lugar, sempre. A gente corre para Ele, Senhor, nos ajuda. Se o Senhor não ajudar, eu não consigo. Se o Senhor não abrir uma porta, a minha situação financeira, ela vai me derrubar. Se o Senhor não fizer um milagre, a minha saúde, Senhor, eu não vou poder ficar aqui na terra dos viventes para te louvar e te bendizer nessa terra e testemunhar do teu poderoso nome. Senhor, se o Senhor não abençoar, meu casamento vai acabar. Senhor, se o Senhor não abençoar, os meus filhos vão pegar caminhos que eles não deveriam pegar, Senhor. Os meus filhos vão se desviar, os meus filhos vão andar em caminhos perigosos, os meus filhos vão viver uma vida que não te agrada. Senhor, se o Senhor não abençoar, eu não saio desse enrosco. Senhor, eu não abandono esse pecado. Se o Senhor não me tocar, Senhor, a situação não muda, o problema não se resolve. Mas se o Senhor botar a mão, Jesus, eu creio que coisas maravilhosas vão acontecer. Amém, irmãos? Então, como que a gente resolve um problema? Em casa, de casa, na família, correndo para Jesus. Segunda coisa, a gente resolve andando com Jesus. O texto vai dizer aí, volte seus olhos aí para o texto, versículo 24. Ele insistentemente suplicou. Vamos lembrar que Jesus está cercado por uma multidão, é muita gente falando ao mesmo tempo. É muita gente querendo tocar em Jesus, é muita gente querendo falar com Jesus, mas Jairo se coloca ali e insistentemente ele suplica para que Jesus viesse com ele. E o versículo 24 é maravilhoso. Jesus foi com ele. Problema de casa, irmãos, da família, a gente resolve andando com Jesus. Correr para Jesus é uma coisa, meu irmão. Andar com Jesus é outra. Tem gente que só corre para Jesus, passa a vida inteira correndo para Jesus. Tem um problema? Vou no culto hoje, a vida está tem que ir para o culto. Hoje eu tenho que estar na igreja, porque, estou por aqui, Aí o problema acaba, some. E eu não estou falando só de igreja, não, mas igreja é um reflexo, irmãos, do andar com Jesus. Aí passa um tempo, aperta de novo, a gente já vê o irmãozinho por aqui. Tem apelo, é o primeiro a chegar na frente. Pode saber, não precisa nem de revelação. Tem problema. Está passando por alguma dificuldade. Porque é gente que corre para Jesus. Estão errados? De jeito nenhum, tem que correr para Ele mesmo, como já falamos aqui. Mas não pode ser só isso, queridos. A gente tem que andar com Ele. Amém? A gente tem que caminhar seguindo os passos de Jesus. A gente tem que caminhar tendo Jesus, à nossa frente. A gente tem que seguir as suas pegadas, Ele é o caminho. A gente tem que andar com Ele, Ele é o nosso guia. Tem gente, irmãos, que vende mapa. Você quer chegar num lugar, a pessoa tem um mapa para te vender. Vou te vender esse mapa aqui, você vai seguir as coordenadas do mapa, tem um X aqui, você chega lá, tá bom? Jesus não é assim, irmãos. Jesus é quem vai conosco no caminho. Jesus não é um vendedor de mapas, Jesus é o nosso guia. Ele é o mestre de Nazaré. Ele não dá um mapa na nossa mão e diz, vão, se virem. Não, Ele vai com a gente. Ele vai nos instruindo, Ele vai nos ensinando, Ele vai nos aconselhando, Ele vai mostrando para a gente o que só Ele é capaz de fazer. Ele vai ensinando o nosso coração, Ele vai realizando milagres, sinais, prodígios e maravilhas, enquanto a gente anda com Ele. Que coisa tremenda, irmãos. E tem muita gente perdendo isso,
porque tem Jesus apenas como se fosse um pronto-socorro espiritual. É o PA da caminhada cristã. É um pronto atendimento. Estou com um problema, vou lá. Ô Jesus, estou chegando aqui, estou com dor na coluna, Jesus. O diabo me acertou em cheio, Jesus. Ô Jesus, estou com um problema, Jesus. Aonde que é, meu filho? Ah, Jesus, estou com um problema na cabeça, tomei uma cacetada do pecado, Jesus. Ah, Jesus, estou todo esfolado, Jesus. Eu levanto e caio, eu levanto e caio, eu levanto e caio, eu levanto e caio, eu levanto e caio. E Jesus olha e diz, meu filho, você tem que andar comigo. Você vem aqui, eu vou te curar, eu vou trabalhar na sua vida, eu vou ministrar seu coração, mas depois que eu dou uma arrumada, você vira as costas para mim, o que vai acontecer? Você vai se esfolar todo de novo, você vai passar pelos mesmos problemas de novo. Vem andar comigo, vem andar junto comigo, vem trilhar o caminho que eu tenho para você, e eu tenho certeza que você vai aprender. Lembra o chamado de Jesus lá em Mateus capítulo 11? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O contexto ali é o contexto da religiosidade. Eram pessoas que estavam cansadas e sobrecarregadas pela religiosidade da época, pelo ensino dos escribas, dos fariseus, e eles estavam assim, só com peso sobre eles. E Jesus diz, vinde a mim, tomai sobre vós do meu jugo. Vocês já sabem o que é jugo, porque eu sempre falo disso. Jugo é canga. Sabe aquele, lá na minha cidade tem, eu sou do sul de Minas, cidadezinha do interior, pequenininha, Itamonte, uma bênção. Irmãos, lá tem carro de boi. Aqui em Sorocaba tem carro de boi? Tem não, né? Quando o carro de boi passa, todo mundo sabe que ele está passando. Um barulho assim, não é bem esse, mas é parecido com esse. É o barulho. Pra você ter ideia, tem torneio de barulho de carro de boi. Sabia disso? É verdade. Da roda, o barulho que a roda faz é tremendo. E o boi, o carro de boi, são vários bois, geralmente 6, e de 2 em 2, podem ser apenas 2 também, ou apenas 4, mas lá em Tamonte tem 6. E, irmãos, os bois eles têm uma canga, uma vai no pescoço de um e no pescoço de outro, e os dois estão ligados assim, ó, uma canga, pá. E geralmente o boi inexperiente, ele aprende a puxar o carro de boi com um boi experiente. Então, se botar 2 bois inexperientes, é um desastre. Vão sair, vão levar multa, vão passar no radar muito rápido, né? É carro de boi. Queridos, preste atenção, vão arrebentar com tudo, cada um vai querer ir para um lado, não vão entrar em acordo. E a Bíblia diz, andarão 2 juntos se não estiverem em acordo? De jeito nenhum. Então, irmãos, eles pegam um boi experiente e um boi inexperiente. E o boi experiente geralmente é mais forte que o boi inexperiente. E aí põe a canga neles. Pá. O boi experiente vai ensinar o boi inexperiente a andar. E o boi experiente é mais forte, então o peso da canga, ele é bem levinho nas costas do boi inexperiente. É isso que Jesus está dizendo, tomai sobre vós a minha canga, o meu jugo. E aí ele vai dizer, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Meu jugo é suave, meu fardo é leve, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Irmãos, andar com Jesus é isso. A gente está na canga. Aí a gente quer... parecia um demoniado, né? Mas é o boi. Quero ir para lá. Aí Jesus fala, não, meu filho, para cá. Aí você, quero ir para lá. Aí Jesus vai, para cá. Aí você dá aquela parada assim, estou de mal, não vou, burrei. Aí o boi experiente vai dizer, você vai, agora eu vou, mas não é para ir, você para, o boi experiente para. Aí você, Aí você vai aprendendo.
Vocês estão entendendo, irmãos? E a gente vai aprendendo o quê? A resolver os problemas, irmãos, com Jesus. A solucionar os problemas com Jesus. A viver do jeito de Jesus. Mansidão e humildade. Jesus diz, sou manso e humilde de coração. E está subentendido, vocês têm que aprender disso. É o que Jesus está nos dizendo. Você há de concordar comigo que muitas vezes a gente piora os problemas. O problema é desse tamanho aqui, ó. Aí a gente vai lidar com ele. Quando a gente acaba de lidar com um problema que era desse tamanho, ele está desse tamanho. Aí a gente vai tentar lidar com um problema desse tamanho. Aí a gente começa. A nossa maneira. Aí agora ele está desse tamanho. E tudo começou desse tamanho aqui. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes falta o que Cristo tem em nós para que a gente lide com os problemas do jeito que Cristo deseja que a gente lide, com mansidão e humildade. E quem pode nos ensinar isso, queridos? Jesus. Como? Andando com Ele. Andando com Ele. Quando a gente corre e pede ajuda, beleza, a gente é abençoado. Mas a gente aprende muito pouco, irmãos. Já ouviu aquela frase dos mais velhos? Meu avô sempre dizia. Eu chegava para o meu avô e dizia, vô, me dá dinheiro para comprar alguma coisa. E ele vinha com aquela história. É melhor dar a vara do que o peixe. Como eu não gostava disso, irmãos. Porque ele sempre tinha uma tarefa para eu fazer, para que aí eu pudesse então ganhar o dinheirinho que eu estava pedindo. E a gente usa isso com os mais novos, com os nossos filhos, né? E com pessoas também. Ao invés de dar o peixe, ensine a pescar. E Jesus, na sua sabedoria, Ele faz o mesmo conosco, irmãos. Quando a gente corre para Ele, Ele dá o peixe. Mas quando a gente anda com Ele, Ele ensina a gente a pescar. Ensina a gente a lidar com os problemas, debaixo da graça, debaixo da provisão, debaixo do poder, debaixo do socorro dEle. Mas a gente para de dar cabeçada. Porque não são poucos os problemas familiares que a gente tem, e Jesus nos arranca dele, e a gente tem uma vergonha interna, porque a gente sabe que tudo poderia ser muito mais simples se a gente tivesse agido, reagido da forma correta. Tudo poderia ser muito mais simples se a gente não tivesse complicado. Tudo poderia ser muito mais simples se a gente não tivesse agravado o problema. Tudo poderia ter sido muito mais simples se a gente lidasse com o problema do jeito de Jesus e com Jesus que conosco está em todo o tempo. Amém, irmãos? Então, como que a gente resolve os problemas da família? A gente corre para Jesus, mas a gente anda com Jesus. Em outras palavras, Jesus, vem andar comigo nisso aqui. Vem me ajudar nessa caminhada. Vem, eu tenho que pedir perdão para um monte de gente, eu tenho que perdoar, eu tenho que engolir sapo e vomitar diamante, eu tenho que fazer um tanto de coisa, Jesus, eu por mim mesmo eu não consigo, Jesus. A gente prega sobre perdão, mas gente, perdoar é fácil? Não é não, irmãos. E pedir perdão então? Jesus amado. Parece que a gente trava, né? Pede perdão. E a gente tem os nossos jeitos, né? Vou dar um exemplo de pedir perdão. Vem aquela convicção no coração que você errou, você pisou na bola, você tem que pedir perdão, você está errado, você vacilou. Aí você encontra com a pessoa, você diz assim, ó, se eu te fiz algum mal, me perdoe. Cara, que pilantra. Não é um jeito que a gente faz, tem? Porque parece que fica mais leve, né? Do que assumir, olha, eu fiz o mal, falei mal de você, pisei na bola, fiz o que não devia fazer, me perdoa, preciso do seu perdão. Não, se eu te fiz algum mal, me perdoe.
Aí se o irmão não perdoa, você fala, imaturo. Esse povo imaturo, esse povo que não sabe andar com Deus. Não, você que fez errado. Você não se humilhou. Você pediu um perdão assim, ainda cheio de orgulho, cheio de soberba, se achando o bom da história. Perdão, irmãos, quando a gente pede, a gente assume, mesmo que temporariamente, uma posição de miséria. Porque a gente está dizendo, olha, sou um miserável, me perdoa, fiz isso de mal com você. Mas quando a gente recebe o perdão, a gente é arrancado dessa posição de miséria. Porque a Bíblia diz assim, que o Senhor humilha todo aquele que se exalta, mas Ele exalta todo aquele que se humilha. Bendito seja o nome do nosso Deus. Então, andar com Jesus. Terceira coisa, que ajuda a gente a lidar com os problemas em casa. Ver o que Jesus faz na vida de outras pessoas. Quando a gente corre para Jesus, é maravilhoso, Ele realmente nos atende. Quando a gente anda com Jesus, a gente vai aprendendo com Ele, é maravilhoso. E é a caminhada do discípulo, do servo de Deus, do crente, do cristão em todas as épocas. A gente anda com Jesus, irmãos, com Jesus. Mas tem um negócio tremendo. Na medida que a gente anda com Jesus, a gente vê não só o que Ele faz na nossa vida, mas a gente vai vendo o que Jesus está fazendo na vida de outras pessoas. Preste atenção no texto, Jesus está indo com Jairo, para a casa de Jairo, e tem uma multidão que aperta Jesus. Eu imagino Jairo, vamos Jesus, vamos, é por aqui Jesus, vamos, Jesus, vamos, e a multidão ali, cada um querendo ser atendido de uma forma, e a Bíblia diz que de repente veio uma mulher, que sofria de uma terrível hemorragia, padecera a mão de vários médicos, gastou tudo que tinha, sem ter melhora alguma, e ela cria que se ela tocasse na orla das vestes de Jesus, ela seria curada. E o que ela fez? Ela se arriscou, porque a mulher com fluxo sanguíneo, a mulher hemorrágica, naquela época era considerada imunda. Se alguém pegasse essa mulher no meio da multidão, relando em todo mundo, esbarrando em todo mundo, ela certamente seria apedrejada, porque ela estava tornando outras pessoas imundas, da mesma forma que ela estava. E ela se arrisca, e ela vai no meio da multidão, eu imagino ela quase que se arrastando, tentando chegar até Jesus, que era muitíssimo disputado, mas de repente ela consegue tocar na orla de suas vestes. E o texto diz que ela foi o quê? Curada. Jesus percebe que dele saiu poder. E ele para e pergunta aos seus discípulos, e diz aos seus discípulos, alguém me tocou. Os discípulos dizem, Senhor, todo mundo está te tocando, Jesus. Que história é essa? Alguém me tocou. Alguém me tocou, de mim saiu poder. E Jesus ainda está falando quando aquela mulher se apresenta, porque ela percebeu que ela estava curada. Quem esteve aqui no teatro de Páscoa, aí no culto da Páscoa, teve essa cena, né? Maravilhosa. Ela percebeu que ela estava curada e, queridos, ela declarou diante do Senhor toda a verdade. Eu te toquei, eu fui curada. O Senhor é todo poderoso. O que ninguém mais conseguiu fazer, o Senhor fez. Não tem mais sangue. O fluxo cessou. Ela sentiu curada pelo Senhor Jesus. E o texto diz que Jesus para e gasta um tempo com essa mulher. Eu imagino Jairo. Ô Jesus, tá bom, Jesus, já curou. Minha filha ainda não foi curada, Jesus. Tá bom, ô mulher, vai, tá bom já. O que mais você quer? Vai. Precisa dar discurso, não. Tá bom. Eu imagino Jairo ali, apreensivo, diante dessa parada de Jesus, e Jesus conversando com a mulher, e a mulher falando com Jesus. Jesus disse para a mulher, vai em paz, a tua fé te curou. E a mulher vai, cheia de júbilo, cheia de alegria, e Jairo, vamos Jesus, vamos. A gente não pode perder de vista, irmãos,
que o que Jairo viu Jesus fazer com aquela mulher vai contar muito ali na frente. Logo mais, quando ele chega na sua casa com Jesus. Porque Jairo, até então, ele devia conhecer a fama de Jesus. Ele devia ter ouvido falar sobre o que Jesus fazia, o que Jesus realizava, mas ele não havia ainda visto Jesus fazendo nada na vida de ninguém. Mas agora ele assistiu em primeira mão. Ele foi testemunha ocular. Ele percebeu, talvez ele até conhecesse essa mulher, era ali da mesma região, talvez do mesmo vilarejo. E ele vê o milagre acontecer. Queridos, quando a gente anda com Jesus, Ele nos dá a graça de vermos o que Ele está fazendo na vida de outras pessoas, e isso faz com que a nossa fé se torne mais robusta a respeito do que Ele quer fazer e vai fazer na nossa própria vida. Não é maravilhoso ouvir testemunhos, irmãos? É tremendo. E às vezes o testemunho, ele pode gerar duas coisas, uma terrível, uma muito abençoada. A terrível é a inveja. Inveja não é de Deus. Outra muito abençoada é inspiração. Porque às vezes o irmão recebe a bênção que nós tanto precisamos. E ele chega para a gente e conta para a gente, olha o que Jesus fez da minha vida. Se o nosso coração estiver inclinado para o inferno, a gente vai sentir inveja. Isso adoece a alma, prejudica a vida, cega os olhos, tapa os ouvidos, endurece o coração. Mas se o nosso coração estiver inclinado para o céu, irmãos, a gente vai se ver inspirado. O nosso coração vai ser tomado de uma santa inspiração, de uma santa expectativa. Se Jesus fez ali, Ele pode fazer aqui. Se Jesus curou ali, Ele pode curar aqui. Se Jesus levantou lá, Ele pode levantar aqui também. Se Jesus restaurou lá, Ele pode restaurar aqui também. Se Jesus fez um milagre naquela família, Ele pode fazer na minha também. A nossa fé se fortalece, irmãos. Então, terceira coisa, a gente, quando caminha com o Senhor, a gente vai vendo. Isso é um jeito de resolver problemas, irmãos. A gente está gastando tempo demais vendo o que Deus não está fazendo. E gastando pouco tempo prestando atenção no que Deus está fazendo, irmãos. E Ele está fazendo grandes coisas. Tanto perto da gente, como longe da gente. Tanto dentro da gente, como à nossa volta. Bendito é o nome do Senhor. Quarto jeito de resolver problemas em casa. A gente precisa, irmãos, exercitar fé. Quando Jairo chega na casa dele com Jesus, as pessoas já chegam para ele dizendo, por que você está incomodando o mestre? Sua filha já morreu. Em outras palavras, não tem mais jeito. E Jesus está bem do ladinho dele, coladinho em Jairo. E as pessoas estão pranteando, estão chorando, estão tristes. A nuvem escura desceu sobre a casa de Jairo. E diante dessa palavra que Jairo escuta, o coração dele com certeza se abalou. Ele deve ter pensado, estou te incomodando por nada, Jesus. Fui atrás do Senhor por nada. Mas Jesus diz o que para ele? Ô Jairo, está aí na sua Bíblia. O que Jesus diz, irmãos? Não temas, crê somente. Glória a Deus, pelo sino que toca. Não temas, a gente combinou, né? Crê somente. E exercitar fé é isso, irmãos. Não que o temor, a apreensão, o medo, a ansiedade, as dúvidas não existam diante de nós. Mas no exercício da fé, as dúvidas estão aqui, as ansiedades estão aqui, os medos estão aqui, os temores estão aqui, as apreensões estão aqui. Mas quando a gente vai exercitar a fé, a gente faz assim,
crê somente. Sai para lá ansiedade, sai para lá temor, sai para lá apreensão, sai para lá dúvida. Eu vou exercitar fé neste momento. Não que essas coisas não existam, elas existem, irmãos. A gente é gente, nós somos humanos, a gente sofre, a gente tem dúvidas, a gente tem inquietações na alma. Mas no exercício da fé, a gente faz o exercício de colocar todas essas coisas à margem. E a gente crê que o Senhor pode fazer algo surpreendente. E, com certeza, nessa hora, o que ele havia visto Jesus fazer com aquela mulher serviu de inspiração para que ele exercitasse a sua fé. A sua fé. Jesus fez lá, ele pode fazer aqui. Amém, queridos? A gente tem que exercitar fé diante dos problemas. Tem hora que a gente pensa, a gente tem que botar dinheiro para resolver o problema. Ah, meu irmão, não resolve. E às vezes piora. Nada contra, viu, irmãos? Psicólogo, psiquiatra, eu não só gosto, como visito. Sou totalmente a favor, a gente precisa dessas ajudas. Mas essas ajudas não são substitutos para o exercício da fé. O psicólogo vai resolver. Vai não. O psiquiatra vai resolver. Vai não. O medicamento vai resolver. Vai não. Tudo isso pode ajudar? Claro que sim. Mas o exercício da fé é o primordial, queridos. A gente tem que dizer, Senhor, abençoa. Senhor, faz o milagre. O Senhor pode usar tudo que tem à minha volta para me abençoar. Mas eu sei que vem do Senhor. Eu sei que é o dedo do Senhor. Eu sei que é a mão do Senhor. Eu sei que é a intervenção do Senhor. Eu sei que vai ser milagre do Senhor. Queridos, nós vivemos num tempo onde nós não exercitamos mais fé. A gente tenta todas as formas, a gente se apodera de todos os recursos, e a nossa sociedade é uma sociedade tecnológica, a nossa sociedade é uma sociedade que nos convida a viver sem a necessidade de Deus. Diferente de anos atrás. Hoje a gente sabe até se vai chover. Vou marcar meu casamento, quero saber se vai chover no dia. A probabilidade de chuva inexistente, marquei o casamento, aí cai aquele temporal, e eu estou lá, aleluia, Senhor, glória a Deus. Porque o casalzinho não orou a Deus para que não chovesse, eles só consultaram o horóscopo lá. Vocês estão entendendo, irmãos? A gente vai vivendo sem exercitar fé. Antigamente, se alguém fosse plantar e fosse crente, o agricultor, ele orava para que o Senhor mandasse chuva. Hoje a gente assiste aí no celular se vai chover, se não vai. Os filhos saíam de casa, os pais se ajoelhavam, Senhor, cuida dos meus filhos, guarda meus filhos, traga-os em segurança para casa. Hoje a gente... Vou rastrear o menino. Vou rastrear a menina. Não, tá bem. Ô filho, tudo bem com você? Tá chegando que horas? Vou ficar mais um pouco. Tá bom, meu filho, fica mais um pouquinho aí, tá? Mas, liga pro papai, tá? Não deixa ligar pro papai, não chega tarde, não faz loucura, tá bom? Jesus, ainda põe Jesus te abençoe. Jesus te abençoe. Mas não ora mais pelos filhos, irmãos. Estou falando bobagem? Não estou. É a realidade hoje. A gente é convidado, irmãos, por esse mundo, a vivermos como se Deus não fosse necessário. Mas Ele não é só necessário, Ele é totalmente necessário. Ele é tudo, irmãos. Ele é tudo, queridos. E a gente precisa exercitar fé. Eu sou pastor, aconselho muita gente, e muitas vezes as pessoas chegam, uma das primeiras perguntas que eu faço é, já orou? Na maioria das vezes, pastor, tinha que orar? Pastor, não orei. Pastor, vim aqui para o senhor orar comigo.
Tudo bem, vamos orar, mas você tinha que ter feito, antes de tudo, uma oração, exercitado fé, de que o Senhor responde, de que o Senhor intervém, de que o Senhor é poderoso para fazer não um pouco mais ou muito mais, mas infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Última coisa, como que a gente lida com os problemas? Crendo que com Jesus os problemas podem ser solucionados. Amém? Jesus entra só com Pedro, Tiago e João, onde estava a menina. Antes disso, Jesus diz, olha, a menina não está morta, mas dorme. Olha como que um problema é para nós e como é aos olhos de Jesus. Aos nossos olhos, aos olhos de Jairo, a menina estava morta. Aos olhos de Jesus, ela estava dormindo. Olha como que Jesus vê problema e como nós vemos problemas. Tem problema que a gente olha e diz assim, é uma tragédia. Aí Jesus diz, brincadeira de parque. Jesus diz assim, não, isso aí que para você é uma tragédia, para mim é brincadeira de parque. Ou seja, algo muito tranquilo, muito sossegado. A gente olha para situações e diz assim, não tem saída. E Jesus diz, aonde você não está vendo a saída, é justamente onde a saída está. A gente diz, não tem mais jeito. E Jesus, bobinho, você não tem ideia do que eu vou fazer nessa situação. Então, queridos, a maneira de Jesus enxergar o problema é diferente da nossa. E a gente vai ficar com a nossa, que é muitas vezes pessimista, incrédula, tomada de dúvidas. Não, eu quero a maneira de Jesus ver o problema. Jesus, como que o Senhor enxerga esse problema? Me mostra, Jesus, me mostra. Meu filho, você está achando que é o fim, mas é o recomeço. Você está achando que é deserto, meu filho, mas é o caminho que eu preparei para o seu crescimento. Você está achando que é tempestade, meu filho, mas é um impulso para o barco ir mais longe. Meu filho, você está achando que não tem mais jeito, e esse é justamente o meu jeito de fazer as coisas. Amém, irmãos? A menina, Jesus entra lá com os pais e com alguns dos seus discípulos e diz para ela o quê? Talita cumi. Menina, eu te mando, levanta-te. E a menina se levanta. Problema? Resolvido. Por quem, irmãos? Por Jesus. Corra para Jesus, meu querido. Ande com Jesus. Veja o que Jesus está fazendo na vida das pessoas à sua volta. Exercite fé e creia que não há problema, situação difícil, circunstância complicada, que Jesus não possa resolver, para a honra dEle, para a glória dEle, na sua casa, na sua família, na sua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?